Após a queda de um meteoro, milhares de Zergs invadiram a Terra. Com o desejo humano de sobreviver, uma técnica foi desenvolvida e eu, Han Jan, me tornei um mestre espiritual de grau SSS. Nesse mundo, as mulheres se tornam armas para lutar ao lado dos seus mestres espirituais. Ao me unir com Xia Yuwei, eu me tornei o mestre mais poderoso de todos os tempos. Há 100 anos, um gigante meteoro caiu dos céus. Ele atingiu o chão com grande velocidade e dentro dele havia diversos ovos. Com o impacto da queda, os ovos foram lançados para todos os lados e espalhados pelo mundo. Ao entrarem em contato com o solo, os ovos eclodiram e diversos seres insectoides surgiram. O exército humano foi convocado para combater esses seres, que foram chamados de Zergs, mas as forças armadas humanas não foram eficazes, e em pouco tempo, uma grande parte do planeta foi tomada pelos invasores. Um ano depois, um ser humano conseguiu realizar algo extraordinário, e assim foi descoberta uma técnica. Ao atingir a maioridade, as mulheres tinham sua forma espiritual transformada em armas, enquanto os homens se tornavam mestres, capazes de usar e controlar essas armas, complementando-se mutuamente. Com a descoberta desse contrato espiritual, os humanos finalmente conseguiram resistir os ataques dos Zergs e defender o último pedaço de terra que ainda lhes pertencia. 100 anos após o incidente, na Academia Juvenil Ivy, alguns alunos estavam reunidos. Uma garota estava prestes a descobrir qual seria sua forma espiritual. Ao tocar o cristal, ela se transformou em uma espada de Hengse, e seu ponto forte era a afiação. A garota saiu chateada, pois seu talento era considerado comum. O próximo a ser chamado foi um rapaz, que, em meio à multidão, pensava sobre essa cerimônia anual de despertar. Ele se sentia perdido, sem saber qual talento iria despertar. Nesse momento, uma garota chamada Xiao Mei foi chamada e se dirigiu ao centro da cerimônia. Ao tocar o cristal, uma poderosa luz desceu dos céus e atingiu o cristal. A garota sentiu seu corpo se transformar, revelando sua forma espiritual como uma lança vermelha reluzente. O homem que analisava as formas espirituais ficou chocado ao ver que ela havia se transformado em uma lança de sangue imortal de grau S, com vários talentos inclusos. Todos os alunos ficaram surpresos, pois fazia anos que não se ouvia falar de uma arma espiritual de grau S. Uma pessoa comentou que um homem também havia despertado com grau S, e que, se Xiao Mei se unisse a ele, seriam invencíveis. Outro homem pediu para que ele não falasse isso, já que Xiao Mei já tinha um namorado. Quando ela se encontrou com seu namorado atual, o mesmo rapaz de antes, pediu para terminar, afirmando que, agora que havia despertado com grau S, eles não estariam mais no mesmo nível. Ela o empurrou e pediu para que ele não aparecesse mais em seu futuro. As pessoas ao redor começaram a rir do pobre rapaz. Irritado, ele pensou que só porque ela havia despertado com grau S, ele não seria mais o cachorrinho dela. Antes do despertar, ele sempre a obedecia e fazia de tudo para agradá-la. Agora, na era dos contratos, força era tudo, e ele não seria mais submisso a ela. As pessoas ao redor zombavam dele, dizendo que ele não tinha chance com Xiao Mei agora que ela era de grau S. O rapaz se virou para eles e perguntou se não estavam preocupados que ele pudesse alcançar o grau S ou até mais. Rindo, Xiao Mei disse que isso era um talento raro e ele não seria digno. Então, o próximo nome foi chamado, revelando o protagonista, Han Jan. Ele se aproximou e tocou o cristal, mas não houve resposta. Xiao Mei começou a rir, chamando-o de desperdício, dizendo que ele não conseguia despertar, mas queria ser superior a um grau S. Contudo, uma luz muito mais forte tomou conta do cristal, deixando todos ao redor boquiabertos. Todos se perguntavam se aquilo era um grau S ou até mesmo SS. Logo, uma mensagem apareceu diante do cristal, revelando que Han Jan havia despertado como mestre de contrato de grau SSS, com o talento de ressurreição divina. Xiao Mei ficou incrédula, pois um mestre de contratos de grau SSS não era visto há muitos anos, sendo esse grau reservado para pessoas com enorme poder e grande expectativa. As pessoas começaram a comentar sobre a sorte de Han Jan e a história dos antigos mestres de classe SS, que mudaram o curso da história humana.
Diversas meninas se aproximaram dele, com uma delas afirmando que ele não teria uma vida tediosa com ela. Ele, no entanto, se afastou e disse que no momento não estava interessado em escolher ninguém. Ele se aproximou do cristal novamente e uma mensagem apareceu explicando seus talentos e dons divinos. Xiaomei se aproximou dele, dizendo que não imaginava que ele despertaria acima do grau S e sugerindo que fizessem as pazes. Han Zhan olhou para ela e disse que, se ele concordasse, ela o deixaria segurar sua mão. Porém, o protagonista percebeu que seu talento permitia ver todas as informações dos talentos divinos das pessoas à sua frente. Xiaomei, ainda tentando reatar a relação, perguntou se ele não estava satisfeito com a oferta e disse que ele poderia até cruzar a linha, uma vez com ela. Han Zhan a recusou e se virou para sair. Xiaomei, insistente, ofereceu mais uma vez, mas foi rejeitada. As meninas ao redor começaram a rir dela, enquanto outras comentavam sobre outra garota que havia despertado um espírito de classe E, embora fosse muito bonita, mas cujo espírito era considerado inútil. Essa garota era Xia Youwei, que estava chorando ao ser zombada por seu baixo nível espiritual. Um deles comentou que ninguém iria escolher alguém tão inútil quanto ela. Chorando, Xia Youwei se perguntava por que todos a tratavam assim, já que ela havia acabado de despertar. Ao enxugar as lágrimas, ela saiu correndo e acabou colidindo com Han Zhan, que estava passando. Ele gritou para que ela tomasse cuidado, pois ela quase caiu com o impacto, e assegurou para que não se machucasse. Ele perguntou se ela estava bem, e ainda chorando, ela respondeu que sim. Ao analisar o despertar espiritual de Xia Youwei, Han Zhan ficou surpreso, pois seu talento era Fuxiqin, um dos 10 artefatos divinos. Mas ele se perguntou por que ela havia despertado no grau E. Ela perguntou se havia algo errado, mas ele disse que ela havia entendido mal. Colocando a mão na cabeça dela, ele sugeriu que fizessem um contrato divino, deixando-a confusa. As outras garotas ficaram furiosas por ele ter escolhido Xia Youwei. O diretor da academia chegou ao local e pediu que todos parassem, elogiando Han Zhan, mas alertando para que ele não fosse precipitado em sua escolha de contrato. O diretor lembrou que o protagonista agora tinha um dever: liderar os ataques contra os Zergs e recuperar as terras antigas para a humanidade. Xia Youwei, ao ouvir essas palavras, ficou em silêncio por um momento, mas disse a Han Zhan que o diretor tinha razão e que seu nível não era compatível com o dele. Nesse momento, Zhao Hu, o protetor da cidade, apareceu e perguntou se Han Zhan era o rapaz de quem tanto estavam falando. Xiaomei o chamou de padrinho, e Zhao Hu disse que ouviu dizer que Han Zhan estava intimidando sua adorável Xiaomei por causa do despertar de grau SSS. Aproximando-se de Han Zhan, Zhao Hu perguntou se ele estava feliz com esse despertar e ameaçou não permitir que ninguém fechasse um contrato com ele. Xiaomei apoiou o padrinho, pedindo para que Han Zhan se desculpasse e fizesse um contrato com ela, ou seu padrinho iria bani-lo. Han Zhan, com desprezo, perguntou se ela era digna disso. Zhao Hu segurou a camisa de Han Zhan, enfurecido, e tentou dar-lhe um tapa, mas alguém segurou sua mão antes que o golpe atingisse o protagonista. O homem pediu para que o comandante Zhao não fosse impulsivo, pois Han Zhan havia despertado como grau SSS e já tinha um relatório sobre ele. Transtornado, Zhao Hu disse que deixaria Han Zhan em paz se ele fizesse um contrato com a inútil Xia Youwei. Calmo, Han Zhan afirmou que faria um contrato com ela e que ninguém o faria mudar de ideia. Ele se virou para Xia Youwei e a chamou para firmarem o contrato. Chorando, ela pediu desculpas por causar problemas, mas Han Zhan sorriu e disse que ela merecia esse contrato. Então, correntes surgiram ao redor dos dois, e o protagonista despertou sua habilidade de luz divina. Xia Youwei foi tomada por uma intensa energia e envolvida por uma luz roxa. Alguns minutos depois, Han Zhan estava satisfeito com o resultado, pois havia conseguido evoluir o grau da forma espiritual de Xia Youwei de I para SSS. Observando os atributos e talentos da arma, o protagonista fica encantado com a força daquele espírito. Além de ser poderosa para matar, ela também restaurava e dava assistência, sendo assim uma arma versátil e muito completa. Xia Youwei então começa a voltar para sua forma humana novamente.
Envergonhada e surpresa, ela se pergunta se realmente acabou de mudar do nível I para o SSS. Em seguida, corre para abraçar nosso protagonista, agradecendo por isso. O comandante e Xiao Mei começam a se afastar da multidão. Ela diz que foi humilhada e intimidada por Han Zhan e pede ao padrinho que a recompense por isso. Ele responde para ela não se preocupar, pois forçou Han Zhan a fazer um contrato com um espírito de grau SSS e, além disso, tornará a vida de Han Zhan mais difícil dali em diante. O homem completa dizendo que organizou o teste de mestre de espírito para o dia seguinte e que, com isso, ele seria o rei daquele lugar. Xiao Mei agradece a ele, mas o homem diz que não há graça em apenas um agradecimento e pergunta como ela irá retribuí-lo. Ela o abraça e sugere que eles vão para a antiga casa deles, onde ela o recompensará. O homem concorda, dizendo que eles se divertirão naquela noite. Algumas horas depois, Zhao Hu, vendo as notícias do dia, comenta sobre as publicações negativas sobre Han Zhan. Xiao Mei aparece e diz que isso é incrível. Zhao Hu pergunta se ela não acha que ele é bom, e ela responde que sim, em todos os aspectos. Satisfeito, Zhao Hu afirma que, quando o teste começar, mostrará a Han Zhan o que é crueldade de verdade. Em seguida, o homem sai, deixando Xiao Mei sozinha deitada na cama. Enquanto isso, no refeitório da academia, todos comentam sobre a pobre garota de Hank E. Eles acreditam que Han Zhan foi movido pela beleza dela e fez um contrato apenas por causa disso. Xia Yuwei, ouvindo aquelas ofensas, pede desculpas a Han Zhan, mas ele, animado, passa a mão sobre sua cabeça e diz que ela não precisa se desculpar o tempo todo, pedindo para que tenha mais confiança. Ao se sentar à mesa, ele a incentiva a comer mais para não ficar para trás no teste de mestre mais tarde, colocando um pãozinho na bandeja dela. Xia Yuwei se alegra e concorda com ele. Han Zhan então pede para ela ignorar aqueles palhaços e mostrar o quão poderosa é no teste. Nesse momento, alguém chega por trás do protagonista, perguntando se ele é Han Zhan. O rapaz que estava ali se chama Wang Lumao e estava acompanhado de Xiao Mei. Ele diz que ouviu falar que Han Zhan seria o despertado de Rank SSS, mas que isso não parece verdade. Han Zhan pergunta quem ele é, e confiante, Wang se apresenta como o novo mestre de espírito de Xiao Mei. O protagonista faz uma piada com o nome dele, chamando-o de Dinheiro de Corno. Enfurecido, Wang Lumao pergunta por que Han Zhan está rindo, e ele responde que apenas pensou em algo engraçado. Xiao Mei segura o braço de Wang e diz para ele não se importar com Han Zhan, pois ele é um mestre de espírito fracassado e será banido da cidade em breve. Em seguida, ela avisa que o teste de mestre está prestes a começar e o convida para partir. Ainda revoltado, Wang Lumao diz para o protagonista apenas esperar. Alguns minutos depois, em uma quadra da academia, um dos instrutores avisa que o teste de mestre está prestes a começar. Ele explica que cada nível do teste tem um grau de dificuldade, e o participante que concluir o nível passará no teste. Em seguida, pede para que a primeira dupla se apresente, Xiao Mei e Wang Lumao. Os dois se levantam e vão em direção ao centro da quadra. Um portão enorme começa a se abrir diante deles, e com isso, algo começa a sair. Um gigantesco Zerg. Wang Lumao chama pelo espírito de Xiao Mei e rapidamente se prepara para a batalha feroz contra a criatura. Ele consegue desviar do primeiro ataque do Zerg e já lança um contra-ataque, atingindo o insetoide em cheio. Sem perder tempo, Wang salta sobre a fera para desferir mais um golpe. Em alta velocidade, ele atravessa o corpo do Zerg de uma só vez, deixando um buraco enorme por onde passou. As pessoas presentes ficam eufóricas ao ver um mestre de classe S em ação. O teste estava sendo filmado, e algumas pessoas analisavam a performance de Wang e Xiao Mei. Um deles comenta que não foi uma perfuração única, mas está tudo bem. O responsável pela primeira região diz que eles estão se divertindo matando aquele inseto ostra negra, diferente dos trabalhadores. Outro homem, Lin Jingxuan, responsável pelo segundo distrito, comenta que, por ser uma arma classe S, Xiao Mei deveria ter eliminado o Zerg com apenas um golpe, mas parece estar cerca de 25% mais fraca. Ele conclui que a vida do contrato espiritual deve estar descontrolada, o que fez com que sua energia vazasse.
Zhao Hu, que ouvia aquilo, fica desconfortável, mas tenta manter a calma. De volta à arena, Wang Lumao e Xiao Mei são parabenizados pela conquista. Eles conseguiram quebrar o recorde da escola, alcançaram o nível 7 e concluíram o teste. As pessoas ficam muito animadas por terem presenciado mestres de grau S completando o teste. Sem muita enrolação, o instrutor chama o próximo par, Han Zhan e Xia Yuwei. Os dois se posicionam diante do portão, esperando para ver o que sairá de lá. Então, o protagonista se assusta com o que vê. Não apenas um, mas 10 Zergs aparecem, deixando Han Zhan e Xia Yuwei confusos. Afinal, o teste deveria ser com apenas um insetoide de nível variado, não 10 de uma vez. As pessoas da plateia ficam chocadas, mas devido aos rumores negativos sobre o protagonista, acham até interessante, já que Han Zhan estava se achando e até escolheu uma inútil para o contrato. O instrutor tenta explicar que o teste é individual e que para separar a elite, mestres de classe SSS devem lutar contra 10 vezes mais Zergs. No entanto, ele pensa no que realmente está por trás disso. Foi Zhao Hu quem pediu para aumentar a dificuldade do teste de Han Zhan, para que ele não conseguisse passar. O instrutor pede desculpas mentalmente ao protagonista, mas afirma que ninguém mandou ofender as pessoas erradas. Nesse momento, os Zergs avançam em direção a Han Zhan e Xia Yuwei. Han Zhan, com Yuwei ativada em sua forma espiritual, fica muito confiante e chama os monstros para virem. Ele lança apenas uma nota da cítara e libera um ataque tão poderoso que elimina todos os Zergs de uma só vez, restando apenas partes dos insetoides espalhadas ao seu redor. Todos ficam assustados ao ver que, em apenas um segundo, o protagonista já havia eliminado todos. Além disso, ficam impressionados com a força de Xia Yuwei, que era considerada uma inútil de grau E. Os inspetores, que estavam observando o teste, até se levantam assustados com o que acabaram de presenciar e se perguntam quem seria aquele rapaz. Um deles comenta que ele levou apenas um segundo para matar aquela quantidade de Zergs. Lin diz que, por mais que ele seja forte, as regras da prova não estão sendo seguidas. Zhao Hu comenta que essa foi uma mudança temporária e que não quer que os jovens desperdicem seus talentos com maus exemplos. Enfurecido, Zhao Hu pensa que, por mais que Han Zhan seja forte, vamos ver como ele se sairá com 20 insetos ostras negras dessa vez. O responsável pela primeira aula diz que está tudo bem se o teste for assim, pois os garotos estão ficando mais fortes e concentrados. Um deles diz que está interessado em saber qual é o limite de nosso protagonista. E assim, o teste evolui para 20 Zergs ostras negras. O protagonista começa a tocar a cítara, acumulando todo o seu poder ao seu redor. Ele ataca os Zergs mais uma vez e, novamente, elimina todos de uma só vez. Olhando para sua arma espiritual, o protagonista, confiante, pergunta se isso seria tudo e afirma que não é o suficiente. Todos na plateia acreditam que o protagonista é muito louco e até mesmo arrogante. Um dos inspetores comenta que irá levar Han para o Distrito 1. O responsável pelo terceiro distrito argumenta que não seria bom que o recém-chegado fosse direto para a linha de frente no Distrito 1, e que seria muito melhor ele partir para o terceiro distrito. O homem do primeiro distrito pergunta se o outro está tentando roubar alguém dele. O homem então responde que a irmã-in-law não está presente, então ele não tem medo hoje. Enquanto os dois se encaram, o responsável pelo quarto distrito, Shen Zek, comenta que nem o primeiro nem o terceiro distrito seriam bons, mas que o quarto distrito seria perfeito para o protagonista começar pela exploração da área. Os dois homens, furiosos, gritam para Shen calar a boca. O professor, responsável pela decisão, pede que parem com a briga e pergunta a Lin o que ele acha da situação. Lin responde que ainda não conseguiu calcular direito e sugere elevar ainda mais o nível do teste esse ano. O professor concorda e diz que fará isso. Zhao Hu, que os observava de longe, fica satisfeito com o que causou na vida do protagonista e agora se pergunta se Han Zhan irá resistir ao mais alto padrão do teste. Voltando para a quadra onde o teste ocorria, o supervisor anuncia que, devido a pedidos dos superiores, o padrão do teste foi elevado até o nível mais difícil. Lagartos gigantes e pássaros trovão são chamados para a terceira fase do teste.
As pessoas que assistiam se perguntam se isso não seria demais. Afinal, os pássaros-trovão são focados em dano, e os lagartos gigantes, em defesa, o que faz dessa uma péssima combinação para os mestres de contrato espiritual. Mas o protagonista está confiante e comenta que isso só fará com que ele pareça ainda melhor. Wang Lumao, que assistia da plateia, chama o protagonista de muito arrogante. Os pássaros e os lagartos avançam em direção a Han Zhan. Os pássaros lançam um ataque poderoso e supersônico contra o protagonista, mas, calmamente, ele ativa uma de suas técnicas, e guerreiros formados de seu ataque avançam contra as bestas ferozes. Eles começam atacando os lagartos diretamente, mas os pássaros-trovão contra-atacam e acabam destruindo todos os guerreiros. O ataque é tão poderoso que ultrapassa os guerreiros e vai em direção ao protagonista, que salta em direção aos inimigos. Utilizando uma de suas técnicas, ele consegue desviar rapidamente de todos os raios. Han pede ajuda a Xia Yuwei, e os dois voam adiante. Todos que assistem à cena ficam de boca aberta por ele ter conseguido quebrar o ataque dos pássaros-trovão, e também por ter contra-atacado. Han, coberto por uma aura dourada que emanava de sua arma espiritual, retorna ao chão. Nesse momento, ele se vê cercado por todas aquelas criaturas assustadoras e prontas para o combate. Han Zhan utiliza todo o seu poder de comando e ordena que Xia Yuwei cante. As ondas de choque formadas pelo som da arma poderosa fazem com que todas as feras sejam atacadas simultaneamente. Os zergs são lançados para longe. Enquanto isso, as pessoas ficam impressionadas por existirem pessoas que chegam a ser mais poderosas do que os monstros. Wang Lumao, que estava vendo uma das bestas caída à sua frente, se pergunta quanto poder Han Zhan tem escondido. O supervisor do teste avisa que o nível 3 foi concluído com sucesso. Os superiores que estavam assistindo ficam de boca aberta com o talento e o poder formidável do nosso protagonista, pois ele conseguiu eliminar essas feras com apenas 2 golpes. Eles até reconhecem o poder que a cítara possui nesse momento. O professor se pergunta se Xia Yuwei subiu de nível ao lado do protagonista, mas para ele isso seria improvável. Então, ele chama por alguém que estava nas sombras. Rapidamente, o homem se move para a frente e pergunta o que seu mestre deseja. O professor pede para que ele observe e diga qual é o nível de Xia Yuwei. O homem responde que já fez isso antes, mas não conseguiu identificá-lo. Ele continua dizendo que talvez tenha acontecido o mesmo que com a senhora Lingzhen. O professor pergunta se ele está querendo dizer que, assim como Lingzhen, a pedra a reconheceu como grau E, mas seu talento é superior. E agora ela possui poder porque fez contrato com Han Zhan. O mordomo responde que essa ideia não pode ser descartada. O professor acha isso muito estranho e diz que Lingzhen e Han Zhan devem se encontrar. Ele então pergunta qual era o nome do espírito de contrato de Lingzhen naquela época. O mordomo responde, Shen Nong Tripod. Voltando para a arena, Han diz ao supervisor do teste que deseja continuar. O supervisor pergunta se ele tem certeza disso, e o protagonista responde que sim. O homem então diz que, já que ele é um jovem cheio de energia, tudo bem, mas deve ter cuidado. E assim, o nível 4 do teste se inicia, e mais monstros ainda mais fortes surgem na arena. As feras avançam em direção a Han, que desvia facilmente e logo em seguida contra-ataca, e mais uma vez, todos os monstros são eliminados. Porém, dessa vez, mais monstros começaram a sair do portão. O protagonista ativa todo o seu poder, formando uma esfera multicolorida ao seu redor. Ele avança contra os zergs e acerta cada um deles, eliminando todos, restando apenas os restos ao seu redor. O supervisor diz que Han já venceu 9 níveis consecutivos e que já está na hora de parar, mas Han se recusa e diz que quer fazer o nível 10. O supervisor pergunta se Han está ficando louco, pois ninguém jamais enfrentou o nível 10. As pessoas que estavam assistindo ficam impressionadas, pois esse seria o último nível, e o monstro é muito mais poderoso do que antes. O responsável pela primeira zona fica incrédulo, pois ele havia desafiado recentemente o nível 9. Ele se lembra do momento em que desafiou o nível 9 e como foi sua comemoração. Lin diz que Han tem muito talento e que ele deveria partir para a Zona 2, mas o homem transtornado pergunta se ele está querendo roubar pessoas do Distrito 1.
Lin ajeita seus óculos e pergunta por que não, coberto por uma aura sinistra. Voltando para a arena, o supervisor tenta explicar que não irá impedir Han se ele quiser mesmo desafiar o nível 10, porém acha difícil no estado atual do protagonista. O protagonista se abaixa para sentar no chão e diz que sabe disso. Então, pede apenas por uma pequena pausa para começar o nível 10. O supervisor diz que, no regulamento, o tempo de descanso não pode passar de 5 minutos. Porém, o protagonista toca sua cítara e pede apenas um tempo para tocar uma música. E assim, o poder de regeneração de Xia Yuwei é ativado, restaurando a vida do protagonista. Mais uma vez, as pessoas ficam incrédulas ao ver o quão poderosa e eficiente é a arma do protagonista. Voltando para a sala de reuniões dos superiores, Lin e Wei ainda estão discutindo sobre a posse de Han Zhan, até que um terceiro homem chega ao local, chamando a atenção deles. Ele pergunta se é realmente apropriado ter um mestre de espírito para curar os demais na linha de frente. Esse é Liu Jingxun, responsável pelo 5º distrito. Wei pergunta se ele está ali para roubar pessoas também. Liu pede para que deixem Han partir para o 5º distrito, pois a mortalidade dos mestres de espírito irá reduzir em 50%. Lin e Wei, tomados pela fúria e uma aura amedrontadora, respondem que isso é impossível. O professor aparece nesse momento gritando "Chega!" e os três recuam rapidamente, dissipando o clima tenso. O professor começa a explicar que cada um dos 8 distritos cumpre suas funções. O primeiro avança e recupera o espaço tomado. O segundo faz estratégia. O terceiro está expandindo seu território. O quarto explora lugares misteriosos. O 5º distrito salva vidas. O 6º guarda passagens perigosas. O 7º viaja através dos oceanos. E o 8º se esconde por trás das cortinas. Ele continua dizendo que esses 8 distritos são a espinha dorsal para a sobrevivência de todos. Ele diz que já pensou em organizar o 9º distrito, mas nunca conseguiu dar o primeiro passo. Wei pergunta se ele quer mesmo formar um 9º distrito. Lin, apenas calado, olha para as telas e, ao ver a foto do protagonista, se pergunta se ele saberia lidar com isso. Alguns minutos depois, voltando ao teste, um boss insano coberto de chamas aparece no portão. O rugido estrondoso que ele solta faz com que algumas pessoas sejam empurradas e lançadas para longe. Nesse momento, elas percebem que nosso protagonista ainda está parado no mesmo lugar, mesmo com a presença ameaçadora do boss. Han pergunta a Yuwei se ela está pronta, e ela responde que sim, que o seguirá em qualquer decisão que ele tomar. Então, Han avança com toda a velocidade. O boss ataca, lançando um poderoso ataque de fogo, mas Han desvia rapidamente. O ataque passa direto e atinge o chão, formando uma imensa explosão. Han decide contra-atacar, canalizando sua energia. Ele salta e lança um ataque de vento que atinge até quem estava assistindo ao teste, revelando um careca entre eles. O vento era tão forte que quase arranca as roupas das pessoas. Han continua seu ataque, lançando uma espécie de tornado em direção ao boss, que fica paralisado ao ver a magnitude do golpe. Os ventos poderosos envolvem a criatura, derrubando-a, e o vento cortante que a cercava acaba por transformá-la em pedaços. As pessoas que assistiam à cena acham tudo aquilo uma loucura, pois Han conseguiu superar um nível que nunca antes havia sido ultrapassado. Xiao Mei e seu parceiro ficam indignados, já que Han acabou de roubar toda a atenção. No entanto, apesar dos ataques lançados, Han ainda sofre com os poderosos golpes do boss, pois não consegue controlar muito bem sua própria força, acabando machucado. Nesse momento, ele sente uma enorme pressão e presença, e uma voz é ouvida, parabenizando-o por ter passado no teste e avisando que agora ele entrou no segundo espaço da prova. Han pergunta quem é a pessoa que fala, e o homem responde que é Lin Jingxuan, o responsável pela segunda zona de batalha. Lin diz que veio fazer algumas perguntas a Han. Ele pergunta quem Han acha que vencerá, os Zergs ou a humanidade. Han responde que os Zergs podem vencer, mas a humanidade não perderá. Lin acha a resposta interessante e pergunta: como mestre de contrato espiritual, pelo que você está lutando? Batendo no peito, Han responde que está lutando para evitar que os Zergs destruam sua terra natal,
para que as pessoas possam viver em paz e prosperidade, e também para que a bandeira da grande Xia paire sobre todos, restaurando a glória da humanidade. Nesse momento, alguém chega aplaudindo e elogiando Han por sua resposta. Lin apresenta o recém-chegado como o professor Li Shutong. O professor pergunta se Han quer se tornar seu aluno. O protagonista fica surpreso, pois o professor Li é da família mais poderosa de Xia. 100 anos atrás, os principais imperadores Zergs se uniram para derrubar Xia, colocando a cidade à beira da destruição total. No momento mais crítico, Li Shutong lutou sozinho contra os 3 imperadores Zergs e os eliminou, salvando a cidade de Xia. Animado, Han pergunta se realmente pode se tornar aluno do professor Li, e Li responde que sim, desde que Han esteja disposto. Han então o reverencia e o saúda como seu mestre. Sorrindo, o professor diz que Han combina mais com ele do que com qualquer outro. Li comenta que, como é o primeiro encontro entre eles, ele não tem muito a oferecer, mas então lhe entrega um anel. Ele explica que esse anel é feito dos ossos de um dos imperadores Zergs de 9º estágio, que foi eliminado naquela época, e que contém um espaço de armazenamento. O protagonista fica encantado com o anel tão único que emana uma aura avassaladora e aterrorizante. Han reflete que, se os ossos têm tanto poder, imagina como eram os imperadores Zergs ainda vivos. O professor explica que esse anel pode intimidar Zergs de nível inferior, mas os superiores podem se tornar mais agressivos. Porém, se Han estiver preocupado, o professor diz que ele pode optar por não usar o anel. O protagonista responde que esse é o símbolo de seu mestre, e é claro que ele irá usá-lo. O professor fica muito satisfeito ao ouvir isso, mas se vira para trás e comenta que Han não é como alguns covardes que tiveram medo de usar o anel enquanto olha para Lin. O professor então encerra a conversa, dizendo que Han e Yu Wei devem estar cansados após o teste, e que, como está de bom humor, irá levá-los para uma grande refeição. Um tempo depois, em um restaurante local, o professor explica que chamou seus alunos mais velhos para que Han fosse apresentado a eles. Lin o cumprimenta e diz que já se conhecem. Em seguida, aparecem os outros alunos. Ye Qiu, responsável pela 3ª zona, Shen Zek, responsável pela 4ª zona, e Liu Jingchun, responsável pela 5ª zona. Han e Yu Wei se levantam para cumprimentar seus irmãos mais velhos, e eles dizem que não há necessidade de tanta formalidade, já que agora são uma família. Ye explica que alguns dos outros não puderam vir, mas, de repente, alguém surge por trás de Han, como um vulto, e diz que não precisa de apresentações. Ele entrega um número para Han e diz que, se ele precisar, é só entrar em contato, desaparecendo rapidamente da mesma forma que chegou. Han percebe que o 8º irmão mais velho tem uma personalidade peculiar. Lin então joga uma caixa para o protagonista, dizendo que é um presente de seus irmãos mais velhos. Dentro da caixa, há várias técnicas e itens que serão úteis para Han. Animado, ele pega a caixa e agradece os irmãos pelo presente. Nesse momento, alguém chega gritando, perguntando por que estão comendo sem ela e se não tem medo das consequências. Yu Wei reage ao ver essa pessoa, chamando-a de tia. A mulher aponta o dedo para Yu Wei, dizendo que ela come e dorme em sua casa e agora está se divertindo sozinha. Nervosa, Yu Wei tenta se explicar, mas a mulher se aproxima e pergunta como ela ousa responder. Antes que pudesse acertar Yu Wei, alguém segura o braço da mulher. Han. Ela puxa o braço bruscamente, pedindo que ele a solte. A mulher pergunta se esse é o homem que enganou Xia Yu Wei. Han pergunta o que ela quer, e a mulher, furiosa, diz que criou Yu Wei por todos esses anos e agora quer alguma recompensa. Yu Wei, desconfortável, grita dizendo que já é o suficiente. A mulher, vendo essa atitude, pergunta se Yu Wei acha que pode agir assim só porque passou no teste. Ela ameaça dizendo que irá falar com o tio Niu do 4º distrito e que não deixará Yu Wei participar do Círculo dos Mestres de Contrato Espiritual. Shen Zek pergunta o que essa mulher está falando sobre seu distrito. A mulher o encara e pergunta quem ele é. Ela então olha para o professor Li e pergunta se ele é o avô velhote de Han Zhan. A mulher ameaça dizendo que, se quiserem levar Yu Wei, terão que pagar um dote, e se não pagarem, ela chamará seus familiares dos distritos, e eles se arrependerão.
O professor bate na mesa e pergunta por que todos ainda estão parados, pois ela o chamou de velhote e agora merece uma lição. Os supervisores começam a fazer várias ligações, enquanto o responsável pelo primeiro distrito continua calmamente tomando seu chá. A mulher, ainda arrogante, pergunta se eles estão chamando pessoas para apoiá-los e diz que não tem medo, pois tem muitas conexões. Nesse momento, o celular dela começa a tocar. Ao atender, ela pergunta à pessoa do outro lado por que está ligando hoje. A pessoa, irritada, pergunta se ela está tentando fazer com que todos morram e informa que as relações entre ela e a família deles estão encerradas. O professor Lee diz que agora ela não tem mais conexões. Desesperada, a mulher tenta falar com o tio Neil pelo telefone, mas ele a interrompe, dizendo que, se ela quiser morrer, tudo bem, mas que não o arraste com ela, e avisa para que ela não mexa com Han-Zhan e Xia Yuwei. A mulher joga o celular no chão e se senta, perplexa, perguntando o que está acontecendo. O gerente do restaurante chega e pede que ela não cause problemas. Ela responde que são eles que estão a intimidando e que não vai deixar isso passar, se debatendo no chão como uma criança birrenta. Ela chama todos para verem os mestres de contrato intimidando uma pessoa comum. O professor, irritado, diz que ela é muito chata e lança um ataque em direção à mulher. Yuwei, envergonhada, pede desculpas e diz que a culpa é dela. O professor responde que não é culpa dela, pois ela perdeu os pais muito cedo. Ele afirma que, de agora em diante, ele, Han e os outros irmãos mais velhos serão a família dela, e a partir de hoje, pede que ela e Han morem em sua casa. Chorando de alegria, Yuwei agradece ao professor. Ele então a encoraja a comer mais, e sorrindo, ela aceita. O professor explica que há uma maneira correta de comer esse tipo de alimento e que depende muito do cozimento de cada item. Han pergunta qual caminho ele deve seguir. O professor responde que cada um deve seguir seu próprio caminho e que nem mesmo ele sabe o que irá acontecer. O protagonista fica pensativo com essa resposta, mas o professor percebe que, nesse momento, sua carne havia desaparecido completamente. Yuwei, então, entrega uma tigela cheia de carne para o protagonista, tentando disfarçar. Han, para mudar o assunto, pergunta por que as esposas dos irmãos mais velhos não vieram também. Lin, curioso, pergunta se Han e Yuwei já dormiram juntos. Han responde que não, e Yuwei fica envergonhada. Lin então explica que, quando eles dormirem juntos, o mestre espiritual pode ganhar um certo grau de capacidade de replicação. Mesmo que essa habilidade não seja muito forte, ela é útil. Ele explica que os companheiros espirituais têm duas formas, a material e a humana. Atualmente, as esposas deles estão na forma humana, ocupando o lugar deles nesse momento. Han pergunta se eles podem lutar, mesmo separados, como um só. Yuwei explica que eles precisam dormir juntos para isso. Lin aproveita o momento e pergunta se Yuwei é realmente do nível E. Han responde que, no início, sim, mas que ele possui uma habilidade que fez com que ela despertasse sua divindade, e com isso, ela subiu para o nível SSS. Os outros irmãos ficam impressionados com essa informação. Han explica que todos achavam que ele escolheu casualmente sua companheira espiritual, mas que não foi o caso, e que ele só escolheria alguém com divindade. Além disso, ele afirma que não deixará nenhuma divindade passar, afinal, ainda há 9 espalhadas por aí. O professor pede para que Han não conte a ninguém sobre isso. Ele solicita a Lin que eleve o nível de confidencialidade ao máximo sobre Han e Yuwei, e ambos concordam com o professor. Os outros responsáveis se levantam e dizem que hoje é um dia feliz, pois tiveram grandes avanços, vencendo batalhas e recuperando alguns territórios. O professor Lee se levanta e afirma que essas são ótimas notícias, pedindo para que todos brindem em nome de Daxia. Algum tempo depois, ao chegarem na casa do professor Lee, Han pergunta se ele está bêbado. Sorrindo, Lee fala para ele não subestimar esse velho. Colocando a mão na porta, ele diz para Han dar uma olhada na nova casa deles. Han e Yuwei ficam impressionados com o tamanho da casa, e Han comenta que não sabia que o professor tinha uma casa na Cidade Azul Profundo. O professor responde que essa é a cidade natal de sua esposa. Han pergunta por que ela não está com ele. O homem para por um momento e diz que ela faleceu em batalha.
Ele continua, dizendo que o mundo só se lembra dele, mas ninguém sequer se lembra do nome dela. Sem ela, o que ele seria? Com os olhos lacrimejando, Han diz que não deveria ter falado sobre isso e pede desculpas por ter deixado o professor triste. O professor então pede a Han que trate Yue muito bem daqui em diante, pois ela não é apenas uma ferramenta, mas sim metade dele agora. Han agradece pelos ensinamentos e promete cuidar bem dela. Han então pergunta se o professor poderia dizer o nome de sua esposa, pois, se ele dissesse, o mundo não a esqueceria. O professor comenta que Han é diferente dos outros e que gosta disso. Ele então revela que o nome de sua esposa era Ling Mei. Ele se lembra que, naquela batalha lendária, enquanto ele matava um Zerg imperador, ela lutou até a morte e matou 2. Se ela estivesse viva, seria mais merecedora de toda a honra por salvar Daxia do que ele. O professor então diz que já está ficando tarde e que eles devem procurar um quarto que gostem para descansar. Han apenas concorda. Algumas horas depois, o professor estava sentado no jardim ao lado da foto de sua amada. Ele diz que fazia muito tempo que eles não viam a lua juntos. Nesse momento, Han surge, chamando por ele, e diz que, já que a senhora não está mais por aqui, eles o acompanharão para ver o luar. Levantando-se, o professor Li comenta que, olhando para os dois, ele se lembra de quando ele e Ling Mei eram mais jovens. Então, ele ativa uma aura dourada e diz que, se Han quiser proteger aqueles que ama, precisará de força suficiente. Ele decide ensinar a Han a arte marcial na qual é mais habilidoso. O professor grita alto e lança um ataque contra uma árvore, cortando-a ao meio. Ele explica que essa habilidade se chama Punho de 8 Fechaduras, e que cada uma dessas fechaduras corresponde a um ponto do corpo humano. Ao desbloquear todos, o protagonista irá ultrapassar os limites. Tentando imitar as habilidades de seu professor, Han pergunta se seria assim. O professor fica impressionado, pois Han levou apenas alguns segundos para aprender a técnica. Han diz que conseguiu encontrar a posição das fechaduras por instinto. O professor avança em direção a Han e diz que irá ensinar a verdadeira técnica de combate do Punho de 8 Fechaduras. Ele acerta nosso protagonista, que voa longe. Olhando para seu aluno caído, o professor pensa que não é bom ele ser sempre um gênio e que deve diminuir sua arrogância. Com os olhos cheios de lágrimas, ele diz que é muito bom dar uma lição em um discípulo genial. Gritos são ouvidos de Han, pedindo para que seu mestre seja mais gentil. No dia seguinte, na academia Qingtang, Yue pergunta a Han se o rosto dele ainda está doendo. Sorrindo, ele diz que parou de doer há pouco tempo e que o professor estava apenas brincando com ele. Wang e alguns rapazes veem nosso protagonista nesse momento e perguntam se ele seria o mestre de contrato de nível SSS. Yue pergunta quem eles são, mas Han diz para ignorá-los, pois são um bando de moscas que incomodam as pessoas. Os dois entram em uma sala e se apresentam a um homem, que diz ter más notícias para eles. Ele explica que foram designados para a Cidade Azul Profundo para se juntarem à Organização Guardiã, começando com tarefas de linha de frente. O homem mostra um documento a Han e pede que ele leve o aviso e informe a organização o mais rápido possível. Han fica em dúvida sobre o que significa linha de frente, e o homem explica que sabe que essa decisão pode parecer um desperdício de talento para Han, mas é uma ordem vinda de cima, e ele não pode fazer nada a respeito. Han diz que está tudo bem e aceita a decisão. Ele pensa que talvez esse seja o caminho que o professor mencionou, o caminho que ele deve trilhar. Mais uma vez, Wang provoca Han, dizendo que ele não é tão bom quanto pensa, e que não importa se passou no teste ou não, pois ao ofender as autoridades é um caminho sem saída. Han o encara nesse momento. Wang pergunta se Han quer brigar e acrescenta que passou a noite com Xiao Mei, e agora sua força dobrou. Han avança em direção a Wang e diz que humilhá-lo hoje é apenas um acerto de contas do passado. Eles trocam socos poderosos, mas Han sai ileso, enquanto Wang tem o braço quebrado. Wang grita, segurando o braço, mas Han não perde tempo e acerta outro soco, jogando Wang ao chão, sem dentes. Han segura a mão de Yue e diz para irem embora. Ela pergunta para onde irão agora, e Han apenas responde: relatório. O homem na sala grita pedindo ajuda,
pois Wang caiu no chão com insuficiência renal. Alguns minutos depois, Han vai até a recepção, mas antes que pudesse se apresentar, o atendente pede que ele pegue uma ficha e espere ser chamado. Han explica que não está ali para pedir ajuda, mas sim para se juntar à corporação. Confuso, o atendente pergunta sobre entrar. Ele então menciona que o Capitão Zhou havia pedido para que a vida de Han e Yu Wei fosse mais difícil, mas conclui dizendo que Han foi designado para a equipe 0527 e que ele foi nomeado como líder da equipe. O atendente explica que na organização guardiã, cada cidade possui uma primeira equipe responsável por supervisionar os demais guardiões, que são enumerados de acordo com suas jurisdições e pertencem a diferentes equipes. Ele aponta para um lado e diz que o escritório da equipe 0527 está logo ali e que Han pode entrar quando chegar. Han sai e apenas agradece. Ao chegar na sala da equipe, vê várias coisas espalhadas pelo chão. Han pergunta se aquele lugar é realmente o escritório da equipe. Yu Wei fica espantada, pois tudo está muito bagunçado. Uma moça de cabelos vermelhos pergunta o que eles estão fazendo ali e quem eles são. Han se apresenta e diz que é o novo líder da equipe. A moça fica surpresa com essa informação. O homem que estava deitado na cama não demonstra muita reação. Vira-se e diz que o rosto de Han mal tem pelos faciais para que ele se intitule líder. Ele manda Han bancar o líder em outro lugar. Yu Wei, indignada, pergunta como ele pode falar desse jeito. Han, observando os dois, se pergunta como essas pessoas se tornaram membros da organização. O homem então se levanta e se aproxima de Yu Wei, comentando que a voz dela é linda quando está com raiva, e pergunta se ela estaria interessada em se tornar o espírito dele. Han, sem paciência, acerta um golpe poderoso no homem naquele momento. Caído ao chão, o homem pega uma garrafa vazia. A moça de cabelo vermelho o chama de Yin Fan e pede para que ele cuide do novo líder, pois ela vai descansar. O homem grita com ela, chamando-a de Hong Yingwei, e pede para que ela entregue o dinheiro primeiro para que ele possa beber. Hong bate a porta e diz que não tem dinheiro agora. Yin Fan comenta que a equipe está tão fraca que nem tem dinheiro para comprar bebida, e Han está querendo ser o líder dessa equipe. Han diz que, enquanto ele estiver ali, essa situação será apenas temporária. O homem, sorrindo, pergunta se Han está se superestimando. Ele mostra uma lista para Han e fala que a equipe está em último na pontuação e que daqui a 2 meses será o fim do ano, quando a organização fará uma limpeza, demitindo várias equipes. Quem for demitido será enviado para o distrito inferior. Ele conclui dizendo que, pelos pontos atuais da equipe, a demissão será inevitável. O homem explica que o distrito inferior é caótico, sujo e degradado, com condições de vida extremamente duras. Ele joga a garrafa sobre os pés de Han e diz para ele partir, se não quiser morrer no distrito inferior. Nesse momento, Han só pensa que não vai deixar Zhao Hu ter sucesso em seus planos. Yu Wei comenta que o homem já está decidido a morrer e pede para que eles vão embora. Han responde que fugir dos problemas só fará com que se acostumem à covardia e que apenas enfrentando-os, eles se tornarão mais fortes. Além disso, mesmo que Han tentasse entrar em outro grupo, Zhao Hu não o deixaria em paz. O protagonista decide ficar e transformar essa equipe na melhor da Cidade Azul Profundo, arruinando os planos de Zhao Hu. Han então abre a porta para falar com Hong. Ela pede para que ele saia, dizendo que não é bem-vindo ali. Han pergunta se ela vai mesmo ficar esperando a morte e se ela é realmente Hong Yingwei ou Bai Shuang. A mulher se levanta, perguntando quem Han realmente é e como ele se atreve a revelar suas mentiras. Han havia visto todas as informações dela e sabia que seu verdadeiro nome era Bai Shuang e que seu nível era A. Han diz que o que ele acabou de mostrar foi apenas uma pequena parte de suas habilidades. Olhando para ela, Han pensa que Bai ainda está tentando manter a equipe e que, se conseguir reavivar o espírito dela, a equipe terá uma chance. Bai pergunta o que Han quer fazer e se ele pretende usar essa informação contra ela. Ela diz que ele deveria desistir. Han propõe que ela faça as tarefas junto com ele. Bai pergunta por que deveria acreditar que Han pode fazer isso. O protagonista responde que ela receberá metade da recompensa das tarefas e pede que aceite a primeira, para ver se vale a pena ou não.
Bai aceita e pensa que Han pode ver através das mentiras dela, o que é muito incomum. Por isso, ela acha que aceitar uma vez não será tão ruim. Han pede que ela reúna as tarefas, e ele fará a triagem. Ela mostra para ele 3 tarefas que parecem adequadas para a equipe e sugere que ele dê uma olhada de perto. Ela mostra o tablet com as tarefas e explica que elas são de baixo nível, que eles conseguiriam lidar com elas, e pergunta quanto tempo levaria para superar os outros. Han diz que, se for esse o caso, eles deveriam pegar as tarefas com os pontos mais altos. Ele aponta para uma das missões de alto nível. Bai pergunta se ele está louco, dizendo que ele não viu que a missão exige de 6 a 8 pessoas para ser concluída, o que significa que 2 equipes deveriam trabalhar juntas. Han diz que sabe e completa, afirmando que somente essa tarefa fará com que eles recuperem os pontos perdidos. Ele então toca na tela e aceita a tarefa. Bai fala que Han é realmente louco, pois, se falharem, perderão 10% dos pontos de recompensa como penalidade. Han a chama para partir e diz que assumirá toda a responsabilidade. Observando Han sair da sala, Bai pensa que, já que ela concordou, terá que reconhecer o que sobrar dele, se eles falharem. Enquanto isso, em outro lugar, um rapaz informa ao seu líder que a tarefa de eliminar zergs nos esgotos foi concluída. O líder pergunta quem roubou a tarefa deles e decide partir até a entrada do esgoto para ver quem assumiu a missão. Alguns minutos depois, Han e sua equipe estão andando pelos esgotos. Bai pede para ele tomar cuidado, pois o detector indicou que havia 8 zergs por perto. Han olha para Yue e, em seguida, eles saem rapidamente do local. Han pede que Bai espere ali e promete voltar em breve. Bai tenta avisá-lo que aqueles zergs são de nível 2 e que as outras equipes normalmente lutam com apenas um de cada vez. Nesse momento, um ataque gigantesco se aproxima de Bai e ela, vendo a situação, pensa que as coisas não estão indo nada bem. Indo em direção ao protagonista, ela se pergunta se algo deu errado tão cedo. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!